São Tomás de Aquino foi um frade dominicano, filósofo e teólogo medieval, cuja síntese entre aristotelismo e doutrina cristã se tornou a base da escolástica latina. Sua obra mais famosa é a Summa Theology, concebida como uma exposição sistemática de fé cristã em diálogo com a razão. Então, São Tomás de Aquino nasceu por volta de 1224 e 1225. Não se tem ao certo o ano que ele nasceu. Ele nasceu no castelo de Roccasecca, perto de Aquino, na Itália. E ele estudou em Nápoles e depois foi para Paris, onde aprofundou seu pensamento aristocrático. Também uma coisa muito importante que aconteceu na vida de São Tomás de Aquino foi que ele entrou para os dominicanos, apesar do conflito com a família, que a família não queria que ele entrasse. E dentro disso ele viveu em casas e escolas dominicanas e teve esse afastamento da sua família. Bom, falarei um pouco sobre São Tomás e as suas filosofias. Começando pela metafísica e a teoria do ser, nada mais que a essência e a existência. Para Tomás de Aquino, nos seres contingentes há uma distinção real entre a essência, o que é algo, a essência é o que é algo, e a existência, que é o ato de ser, somente Deus, a entidade entre a essência e a existência, pois ele é o ser próprio, subsistente. Essa distinção fundamenta suas provas da existência de Deus, toda a sua metafísica. A analogia do ser é a linguagem sobre Deus, é sempre analógica, não é totalmente unívoca, idêntica à linguagem sobre o mundo, nem equívoca, totalmente diferente. Assim falamos com base nas perfeições encontradas nas criaturas, mas o modo proporcionalmente elevado. A filosofia do conhecimento e linguagem é o intelecto agente e intelecto possível, inspirado em Aristóteles. Tomás afirma que o intelecto humano possui potência, o intelecto possível, capaz de receber formas e atividade própria, o intelecto agente, que abstrai os aspectos universais das experiências sensíveis, tornando-os inteligíveis. Tomás de Aquino acreditava que a fé e a razão não eram opostas, mas sim complementares. Ele dizia que a razão já sozinha podia descobrir várias verdades sobre o mundo, como entender o efeito e a causa, ou até mesmo perceber princípios básicos da moral, como saber que é errado fazer o mal gratuitamente. Mas existem verdades que a razão não consegue alcançar por completo. E aí entra a fé. A fé revela o que é sobrenatural, como a encarnação de Cristo, o mistério de Trindade. E essas verdades estão acima da razão, mas nunca contra ela. Essa forma de pensar foi muito importante na Idade Média, porque ajudou a dar à teologia um caráter mais organizado, quase como uma ciência, já que uniu o raciocínio filosófico com a revelação religiosa. Essa ideia gera muito debate ainda, porque será que a fé e a razão elas podem andar juntas ou em algum momento pode acontecer um conflito? São Tomás de Aquino teve uma influência profunda tanto na filosofia quanto na teologia. Ele é o maior representante na escolástica, movimento que buscou harmonizar a fé cristã com a razão, especialmente por meio da filosofia aristotélica. Outro tema que Tomás estudou bastante foi sobre a natureza dos anjos e da alma humana. Para ele, os anjos são seres espirituais criados por Deus, que não têm corpo, mas possuem inteligência e vontade. Eles o enxergava como um exemplo de que pode existir realidade que não podemos ver, mas que fazem parte da nossa criação. Já sobre a alma humana, ele dizia que é a forma do corpo, ou seja, aquilo que dá a vida e identidade ao ser humano. Diferente do corpo, a alma é imortal e capaz de conhecer a verdade, porque ela consegue abstrair ideias das experiências vividas. E essa visão mostra como Tomás queria explicar até o invisível com o seu raciocínio lógico, usando tanto a filosofia de Aristóteles como a sua fé cristã. E por conta dessas reflexões, ele ganhou o título Doutor Angélico, que significa uma pessoa que se dedicou profundamente ao estudo dos anjos e da alma.
A primeira delas foi argumento do movimento. Tudo que se move é movido por outro, e não se pode retroceder infinitamente. Logo deve haver um primeiro motor, não movido. A segunda, causa eficiente. Existe uma cadeia de causas eficientes, que não pode ser finita. Críticas e debates. Alguns críticos apontam tensões entre Aristóteles e doutrinas cristãs. Por exemplo, a natureza do conhecimento. No século XVIII, houve controvérsias com condenações parisenses de 1217 tinham artigos que tocavam temas próximos a algumas leituras de Aristóteles e Thomas.